Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Hoje, para a gravação de mais um episódio aqui da Quarta Civil. Conhece? Meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E hoje o assunto é um assunto de interesse, não só da área jurídica, mas sim de toda a coletividade. Nós vamos receber um convidado, que é o senhor Rogério Marcos Bunho, médico veterinário, e o nosso tema hoje vai ser sobre... Qual é o tema? Fala pra gente. Bom, doutor Daniel, é um prazer estar aqui hoje, prazer compartilhar essa tarde com vocês. O tema é fraude. Fraude, né? Alimentos fraudados, bebidas fraudadas, né? Eu sou veterinário, eu trabalho na área de higiene e inspeção de alimentos já há 26 anos. Trabalho com indústria de alimento e com estabelecimentos comerciais também, restaurantes, supermercados, prestando consultoria nessa área sanitária. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fraude. Perfeito. E antes de a gente dar continuidade, Rogério, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Não só como médico veterinário, mas também tem algumas outras especializações, né? Que você tem no teu currículo. E hoje você trabalha prestando serviço para que área? Bom, Daniel, eu sou médico veterinário, né? Me formei em 99. Na minha grade curricular, eu tive matérias relacionadas a controle de qualidade e inspeção de alimentos, né? Tecnologia de produtos de origem animal. E logo após formado, eu fiz especialização em vigilância sanitária de alimentos pela Faculdade de Saúde Pública em São Paulo. E a partir disso, de 99 e 2000, eu comecei a atuar nessa área, com consultoria, né, para restaurantes comerciais, indústrias de alimento. E comecei a trabalhar também como responsável técnico em indústrias de produto de origem animal, que é uma das áreas que o veterinário atua, né, no mercado. Tem fiscais de vigilância sanitária no Brasil inteiro, que são veterinários também. É uma área pouco divulgada, né, dentro da carreira de veterinária, a maioria vai para a clínica mesmo, Sim, né? clínica. Tanto é que quase 30 anos depois de formado, quando eu falo onde eu atuo, o pessoal pergunta, né, mas você não trabalha como veterinário? Não, eu trabalho, também. só que com inspeção de entendi. alimentos, né? Muito legal. E atuo bastante aqui em Atibaia, tenho vários clientes aqui na cidade. Que bom, que bom. Vamos agora falar sobre as questões de adulterações, né, de alimentos, bebidas, e está em alta a questão da adulteração de bebidas, o tal do metanol, né? A gente viu que ultimamente aí está tendo bastante sequela, pessoas morrendo, pessoas com sequelas dessa adulteração, né? E aí eu te pergunto, como ocorrem essas adulterações de bebidas com metanol? Bom, Daniel, é importante a gente saber que o metanol, ele não é produzido aqui no Brasil, ele é importado, tá? E ele é usado basicamente na indústria de combustíveis, tá? Ele faz parte do biodiesel, ele entra como diesel, uma porcentagem dele é permitida colocar no diesel, para se gerar o biodiesel, que é um combustível, né? Em algumas indústrias também de solventes, de anticongelantes, produtos industriais, ele é usado. Tá? Então, o Brasil não fabrica. Esse metanol é importado. E agora, como ele chega na bebida alcoólica? Ele chega através da fraude, da adulteração. Normalmente, ele é adicionado ao etanol combustível. Esse etanol combustível é desviado em uma das etapas da cadeia, desde a importação até a comercialização final do produto biodiesel. Em alguma etapa, ele é desviado e vai para a bebida alcoólica pela questão do custo, é mais barato. Entendi. E a questão do metanol, ele, falando de química, né? Ele é próximo ao etanol, porque a gente vê que o final é etanol, né? Um começa com M, o outro só tirar o M já é etanol. Sim. É da mesma família? Qual é a origem desse... São álcoois, né? São álcoois, mas por isso que termina em a origem é diferente? A origem é diferente. Cana-de-açúcar é etanol. Etanol. O metanol, ele vem do biogás. Ah, vem do biogás? Biogás. Então, ele é de uma... Ele nasce de forma diferente, né? Ele é coletado de forma diferente. O Brasil não produz metanol. Não tem matéria-prima para fazer o metanol? Não tem. Não produz. E ele é um álcool também, como o etanol, só que o problema é que na ingestão dele o organismo reage de uma forma diferente. Um é tóxico e o outro não. O outro não, o outro é o ébrio, né? A pessoa fica bêbada e tudo mais.
o grau de toxicidade, sim, existe. Tudo que a gente consome de forma exagerada vai causar algum mal, né? Sim. Mas o problema do metanol é que no fígado ele se transforma em duas moléculas, o formaldeído e o ácido fórmico. E esse ácido fórmico é o que faz toda a intoxicação, todo estrago, né? Entendi. E me fala uma coisa, já que a gente está falando do metanol, né? Quais são as consequências da ingestão do metanol no organismo? Então, nos primeiros dias, nas primeiras horas, né? Normalmente, o efeito do metanol no organismo, do ácido fórmico, do formaldeído, é muito parecido com uma ressaca. Então, num primeiro momento, a pessoa não sabe se ela está de ressaca ou se ela está intoxicada. Ela vai pensar na ressaca, que é o mais comum, né? Que é uma tontura, um mal-estar, dor de cabeça, fadiga, são esses sintomas. Só que o problema é que o ácido fórmico, ele ataca o sistema nervoso central e também o nervo ocular. Então, a pessoa, depois de algumas horas, com esse efeito, com esses sintomas de ressaca, ela começa a ter dificuldade para enxergar, então a visão começa a ficar turva, ela pode já ter a cegueira naquele instante, e aí tontura, dor de cabeça, ânsia, vômito, os órgãos começam a entrar em falência, porque essa quantidade de ácido acético, ácido fórmico, que se forma no organismo, no sangue, ele muda o pH do sangue. Então essa alteração, essa acidificação do sangue, começa a dificultar o trabalho dos órgãos, porque toda célula trabalha dentro de um padrão de pH, de temperatura, né? de oxigenação. Então começa a ter essa diferença e os órgãos começam a entrar em falência. Tá? E ao mesmo tempo a pessoa pode entrar em coma e falecer. Né? Aqui no Brasil foram 15 mortes. E não dá para reverter uma vez que a pessoa ingere essa quantidade de metanol? Dá para reverter. Como toda intoxicação, o importante é o momento que você leva a pessoa, quando ela procura ajuda hospitalar. Né? Então, quanto mais rápido for, menores são os sintomas, né, que ela vai sentir, e menor também o estrago que aquele tóxico vai fazer no organismo dela. Por incrível que pareça, um dos antídotos é o próprio etanol. Por quê? Porque o fígado ele metaboliza mais fácil o etanol. Tá. Então, se você pega uma pessoa intoxicada num hospital, ela vai receber o etanol farmacêutico, intravenoso, e o fígado vai falar, bom, eu prefiro metabolizar esse aqui. E aí o que acontece? O rim, o organismo vai expelindo o metanol inteiro. Entendi. A molécula inteira, sem processar. Porque o problema do metanol é o processamento dela dentro do corpo. Então fica a dica, quem está assistindo, não beba álcool depois do metanol. Procure um hospital. Procure um hospital. E me fala uma coisa, todos os sintomas me deixaram preocupados, apesar de eu não beber, né? Mas a cegueira, uma vez que a pessoa tenha o comprometimento da visão, é possível depois retomar a reversão da visão? Então depende do grau de lesão que aconteceu no nervo. Sério? Ele ataca o nervo? O nervo óptico. Porque ele tem preferência dentro do organismo, ele acaba indo para células que têm um metabolismo, que têm um metabolismo muito rápido, que trabalham muito. Então a visão nossa, o cérebro, então eles são atrativos pro formal, pro ácido, né? Pro ácido fórmico. E ele acaba agindo nesses locais, então assim, dependendo do grau, né, de lesão causada, pode não ser mais reversível. Nossa. Então, tomem muito cuidado, aonde beber, o que beber, né? Tomar cuidado com a procedência, aonde comprar. Então, é complicado. Rogério, a produção informal de alimentos e bebidas é algo comum? É algo muito comum, a informalidade, a adulteração de alimentos. Eu estava lendo um texto esses dias que estava citando que em 2500 a.C., no Egito, já existiam casos de adulteração de cerveja e existiam penas estabelecidas já dentro da sociedade egípcia para quem adulterava a cerveja. Né? Então, assim, onde existe a possibilidade de ganho, né, financeiro, existe a possibilidade de ter uma fraude. Então, com alimentos e bebidas é muito comum, né, mais do que a gente gostaria, quem trabalha na área de higiene e inspeção sabe disso. Sim.
Muitas indústrias são sérias, trabalham de forma responsável com a saúde do seu cliente, né, do seu consumidor, tanto de bebida quanto de alimentos, mas existem muitos casos de adulteração, de fraude, e casos que a gente vê no dia a dia e não se atém a isso. Sim. Né? Por exemplo, você sai, posso te dar um exemplo, você vai no banco, numa agência bancária, e tem uma pessoa lá na frente vendendo mel, que é muito comum ver, né? Em garrafas, tudo. Aí você pergunta o preço, é R$20 o litro, a garrafa. Pô, mas eu não tenho 20, eu tenho 15. Não, eu faço por 15. Um mel, um preço médio de um frasco de 300 ml ou um vidro é R$25, R$30. Sim. Do mel. E aquela pessoa te vendendo 1 litro a 15... É um xarope do quê? Então, é um xarope do quê? O que é que tem ali, além do mel? Se tiver um pouco de mel ainda, né? Então, assim, e são coisas corriqueiras, né? Coisas corriqueiras. Você vai no açougue, você não conhece carnes, não conhece os cortes que estão expostos ali. Você vai comprar, pede uma picanha, ele te vende o colchão duro, porque ele fez um corte no colchão duro que deixou ele parecido com a picanha. Ou bife fatiado, né? Picanha fatiada. Às vezes não é picanha, é colchão duro. Então, tudo isso são fraudes, né? E quando você percebe que o preço de um produto está muito aquém do normal de mercado... Tem que colocar o pé para trás, né? Tem que colocar o pé para trás. Tá. Então, vamos falar aqui, para quem vai nos assistir, já que a gente está falando sobre a adulteração de alimentos, ou seja, aquilo que é comido e aquilo que é bebido, então a dica que o senhor pode dar, primeira coisa, é o preço. Sim, o preço, o estabelecimento onde você está adquirindo isso, né? Se é um estabelecimento de confiança, evitar de consumir e comprar alimentos na rua, de passantes, pessoas que estão vendendo. Nada contra essas pessoas, né? Acho que na praia tem muito, né? Na praia tem muito. Por isso que o nível de intoxicação alimentar na praia sempre é muito grande, ano a ano, né? Ano a ano. Foi uma virose. Foi uma virose. Virose é um termo comum, né, para uma intoxicação alimentar, que muitas vezes não é um vírus, é uma bactéria que causou. Mas no verão, aquele calor, aquele alimento sendo trabalhado no calor, no sol, no ambiente quente. Contaminação cruzada e tudo mais. Tudo isso pode ser chamativo. Então, assim, o importante é comprar o alimento de um estabelecimento de confiança. Né? Que esse alimento tenha rótulo, que ele tenha registro nos órgãos adequados, né? Que eu vou falar um pouquinho depois dos órgãos também, de fiscalização, e consumir também o alimento qualquer que seja de uma forma sóbria, né? Sem exageros. Sem exagero também, né? Um clima quente, um dia quente como hoje, você comer 1 quilo de carne, uma gordura, uma coisa assim, vai pesar, vai ser um metabolismo difícil, uma digestão difícil, você vai ter um pouco de mal-estar, isso é normal. Então, sempre sem exagero. Sim, perfeito. E me fala uma coisa, quais os alimentos com maior índice de fraude ou falsificação? Olha, basicamente, todos os alimentos podem ser fraudados, tá? Mas tem uns que são muito comuns, né? Que a gente vê até na televisão, no canal aberto, o Proteste, o Procon coletou tantas marcas de azeite e fez análise, aí ele detalha quais são os azeites adulterados, que tipo de adulteração de fraude que tem ali. Óleo, né, um óleo de soja ou qualquer outro óleo misturado ao azeite para baratear a produção, né, baratear os insumos para vender no mesmo preço de mercado. Então, assim, a fraude sempre é um processo ativo, onde se busca o ganho, né, o lucro em cima de alguma coisa que está sendo fraudada. Né? Então, o azeite é muito comum, café é muito comum. Café é comum mas também. Não é café? O que será que é? Pitanga, aquilo? Não, é café, só que o nível de sujidade é muito maior. Eles moem folhas junto, galhos, né? Então, tem essas coisas também, né? Tem a fraude por alteração do constituinte, tem fraude onde o fraudador coloca um constituinte a mais ali no produto e não alega isso no rótulo dele. Colocar algum item que não coloca um conservante tá no... ali que é proibido de uso, porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cuida dessas normas e ela diz quais aditivos podem ser colocados no alimento e em quais alimentos é possível colocar também. Então, às vezes, colocar um aditivo no alimento, um aditivo que não é permitido,
buscando uma conservação maior do alimento, uma coloração melhor do alimento, isso é uma fraude. Você está adulterando o produto. Entendi. E fraude em alimentos, dependendo da fraude, incorre aí em crime contra a saúde pública, né? O artigo 272 do Código Penal, e crime contra a relação de consumo também. Legal. Então, fraudar é crime. Tá? Existem fraudes no alimento que ocorrem, que se consumir o alimento não vai te fazer mal, e existem fraudes como essa do metanol, por exemplo, que podem levar à morte. Né? Entendi. E me fala uma coisa, o consumidor, ele consegue identificar que aquela bebida ou aquela comida, o qual ele comprou para consumo, é objeto de fraude, é alguma coisa adulterada. Qual é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Bom, se ela desconfia da qualidade, da segurança em consumir aquele alimento ou aquela bebida, ela tem que primeiro procurar quem forneceu aquilo, né, o lugar onde ela comprou, e tentar uma troca, uma devolução por algum motivo. Por exemplo, eu compro, vou dar um exemplo bem simples, eu compro um pão de trigo fechado, embaladinho ali, bonitinho, não sei o que, com rótulo, tudo certinho, e vem escrito não contém glúten. Se tem trigo, tem glúten. É uma proteína do trigo. Entendi. E eu sou alérgico. Então eu vou lá e devolvo o produto. Tá? Então é sempre procurar a fonte. Se não surtir resultado, se não resolver o seu problema, aí é vigilância sanitária. Aí denúncia. Tá? A denúncia é feita anonimamente. Tá? Você não precisa se identificar. Tem algum canal? 156 para vigilância sanitária. 156. Você liga lá e fala, tem uma denúncia, comprei um produto assim, assado, está vencido, ou tal estabelecimento está vendendo o produto vencido, passou da validade. E se essa pessoa comprou, era um produto de consumo rápido, ela comeu e passou mal depois? Então, aí entra a questão da biologia, Daniel. Normalmente, dependendo do tipo de contaminante ou tipo de micro-organismo, leva-se algumas horas para desenvolver os sintomas. É muito comum, por exemplo, eu almoço no restaurante X hoje. Aí, às 14h eu começo a sentir um mal-estar, uma diarreia, algum sintoma assim. Eu vou associar a essa comida. Sim. Só que, o que acontece? A digestão completa de um alimento pode levar 72 horas dentro do meu corpo. Entendeu? Então, pode ter sido alguma coisa que eu comi ontem, anteontem, que agora está fazendo efeito. Por quê? Porque a carga contaminante era pequena, os micro-organismos, através daquele alimento, entraram no meu corpo, chegaram no meu intestino, lá eles começaram a se multiplicar, então levou horas. Sim. E aí eu vou começar a ter o sintoma. Então é muito difícil você falar, foi isso. A não ser que você tenha uma alergia, por exemplo, você come um produto que diz que não tem amendoim, né, no rótulo dele não tem amendoim, mas ele está contaminado com amendoim, porque a linha de produção na fábrica trabalha com amendoim, trabalha com girassol, trabalha com vários produtos. Aí você compra o girassol, lá não diz que pode conter traços de amendoim no rótulo, você come e a sua alergia é muito forte. A glote, sei lá, fecha alguma coisa, aí você tem certeza que é. E é na hora. Quando é esse tipo de reação, é na hora que ocorre. É na hora. Tá? Mas quando é uma bactéria, alguma coisa assim, leva mais tempo. Então pode ser aquele alimento, pode não ser também. Perfeito. E agora vamos falar sobre os órgãos que fiscalizam, né? Quais são os órgãos que fiscalizam a produção de alimentos e bebidas no Brasil? Então, nós temos dois grandes órgãos, né? Um ligado ao Ministério da Saúde e outro ao Ministério da Agricultura. No Ministério da Saúde, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Que ela estabelece normas que servem para o Brasil todo. Normas gerais. E aí temos as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, ligados à Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Então, se eu tenho uma norma da Anvisa que diz que não pode fazer, você não pode, por exemplo, varrer o chão do seu restaurante, da sua cozinha, com vassoura de madeira, vassoura de piaçava, porque ela é contaminante, a madeira, ela absorve sujeira, tudo. Se a lei federal diz que não pode, o Estado tem que acatar aquilo, ele pode modificar essa norma federal, mas ela é sempre mais
Para restringir, não para ampliar. Isso, ele nunca amplia. Tá. Ele vai sempre restringindo. Um exemplo disso é o município de São Paulo, que tem uma legislação de vigilância sanitária municipal que é mais restrita que a estadual, que é mais restrita que a federal. Entendi. Tá? Então vem afunilando, ficando cada vez mais restrita. Por quê? Porque cada município, cada estado tem uma realidade diferente, clima diferente. E as leis de vigilância sanitária municipal é feita, então, pelos vereadores? É local? Não. Existe a lei, né? Existe a lei, mas normalmente a lei ela não é técnica. Tá. O que vai ser técnico vai ser a portaria. Então o ato são administrativo que vai dizer como fazer aquilo, sabe? Que vai especificar tecnicamente aquela lei. São as portarias, então, são portarias, instrução normativa, a resolução de diretoria colegiada, que é no caso da Anvisa, eles têm muita RDC que a gente chama. Isso porque elas podem ser alteradas mais facilmente também. Podem ser alteradas facilmente, a tecnologia muda com os anos. Ela é constante de mudanças. Então a mudança é sempre constante. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a CVS 5, que é de 2013, está sendo revista. Porque de 2013 para cá ocorreram evoluções tecnológicas que chega uma hora que não dá para ser legalista, seguir a lei ao pé da letra, porque falou, mas... Está ultrapassado. Você tem que ter a lâmpada aqui na área de produção, com uma proteção contra a queda de explosão, mas eu uso lâmpada LED. Então não existe mais aquela... Não existe mais aquela de vidro. Não é mais aquela de vidro. Então a lei precisa ir se ajustando. E alterando. Ao crescimento. Então, assim, é muito mais fácil uma portaria, uma norma, porque ela é feita por técnicos. Né? Sim. Muito bom. Top. Vamos lá. E, por acaso, há diferença entre a adulteração e contaminação de um alimento ou bebida? Tem diferença, adulteração porque a adulteração é sempre um ato efetivo. Eu vou adulterar. Um ato ativo, né? De ir lá e fazer, né? É culposo. É doloso, na verdade. Com vontade. Com vontade. Não de causar o dolo. A contaminação, já é mais culposa. E pode acontecer. Que é aquela contaminação cruzada. Olha, aqui é uma tábua de carne, aqui é uma tábua de peixe ou frango. Lugares diferentes, facas diferentes, manuseio diferente, e aí de repente deixou a faca lá, o cara pegou e sem querer usou. Houve uma contaminação cruzada, uma contaminação que aconteceu sem querer. Sem querer. Né? Sem a vontade de acontecer, mas que aconteceu. Então, o estabelecimento é responsável pelo que aconteceu, né? E ele vai, se houver um processo, alguma coisa assim, ele vai arcar com isso. Sim. Tá? Acontece muitas vezes a gente vê um recall, né? Que é o recolhimento de produtos de suco. Então, por exemplo, uma fábrica de suco, uma fábrica grande ou de refrigerante, ela tem, tudo é encanado, todo encanamento de inox, os equipamentos, tudo, não tem contato humano. Só que esses encanamentos precisam ser limpos, né? Sim, de tempos em tempos, né? De tempos em tempos. Então, eu estou fazendo um suco de abacaxi, envasando. Eu vou fazer um de laranja, terminou de abacaxi, eu desligo o sistema, faço a higienização, que é um processo interno, fechado também, com produtos químicos, higienizo tudo, e aí começo de laranja. E às vezes acontece de sobrar resíduo desse produto químico. Eles conseguem identificar? Conseguem identificar pelo número de lote, pelo horário que foi produzido, pelo local ou planta que a gente chama, né? Qual fábrica foi, onde é essa fábrica. E aí a Anvisa, ou a televisão mesmo, anuncia o recall, o recolhimento desse lote. Então quem comprou, o supermercado que comprou aquele lote, separa, avisa o vendedor, fala, estou com um lote aqui, ele vai e faz o recall. Recolhe e manda outro. Ótimo. Tá? Então, assim, é uma contaminação que acontece. E por isso que as empresas elas têm que ter rastreabilidade de produto. Elas têm que saber para onde foi a quantidade, tudo para poder recolher em caso de alguma ocorrência. E lembrando que se a pessoa consumir um produto desse que foi objeto de recall e passou mal, o Código de Defesa do Consumidor está lá. Né? Tanto o vendedor quanto o fabricante respondem juridicamente pelo problema do produto. Né? Isso acontece, a responsabilidade é compartilhada. Exatamente. Pelo fornecedor, pelo fabricante e pelo vendedor. Pelo vendedor. Quem está vendendo o produto. A cadeia toda do consumidor para trás responde pelo dano. Responde. Perfeitamente. Falamos de recall. Né? O que é recall, né? De alimentos. Em carros, né? Em carros acontece muito. O meu carro aconteceu, o meu Corolla. Deu problema no airbag.
Tá. E aí entraram em contato comigo, falaram, olha, você é proprietário de um veículo, o Renavan é tal, e você tem que fazer o recall, senão você vai ficar bloqueado para licenciar o teu carro. Olha só. E aí eu tive que levar até a concessionária autorizada, fazer a troca do airbag, para que não ficasse restrito de fazer o licenciamento do veículo. Olha só. Eles impedem Bacana. você de andar com o carro porque é um equipamento de segurança e que a falha dele ou o acionamento dele de forma errada te mata. Te mata e aí imagina, né? É um lote. Exatamente. Né? São N Corollas, né? Imagina. Que aconteceu isso. Então, assim, o número de processos a que eles estão sujeitos, né? Exato. A sofrer. Então, eles fazem esse trabalho preventivo. Anterior ao surgimento do problema. Exatamente. E eu achei muito legal esse trabalho da concessionária de tomar o cuidado de correr atrás, de entrar em contato de forma telefônica, inclusive, né? Sim. Eu tinha comprado o meu veículo de uma outra pessoa, mas o meu nome nunca esteve lá na Toyota. E eles chegaram até a minha pessoa. Olha achei só. muito, muito prudente, né, de quem é o fabricante. Então, assim, quem vai fazer o recall, no caso, as empresas, elas podem e devem usar jornais, televisão, todos os meios. E muitas vezes acontece da empresa avisar a vigilância sanitária, a Anvisa. Ela mesma faz o comunicado. E a Anvisa comunica as vigilâncias de todos os municípios, os estados, né, para onde foram aqueles lotes identificados na empresa, na origem, que estão com problema. Então a Anvisa avisa a vigilância local e a vigilância age daí no comércio local, fazendo recolhimento e tudo mais. Até então, diminui a responsabilidade dela mesmo, né? A responsabilidade de avisar. Sim, né? sim. Se der algum problema, fala, olha, eu avisei, sim, né? Sim. Não estou aqui omissa. Acontece bastante. Por exemplo, eu trabalho com indústrias, né, de produtos de origem animal como responsável técnico. Tá. E a gente tem um relatório que a gente envia para o serviço de inspeção todo mês, que é um relatório chama mapa de produção. Nesse relatório, são 3 relatórios dentro desse mapa. Um dos relatórios são as notas fiscais e a origem da matéria-prima que chegou naquele mês, de onde veio. Então tem a rastreabilidade. Quanto eu produzi com aquela matéria-prima e para onde eu enviei, para onde foi vendido. Então tem toda a rastreabilidade dentro desse mapa de produção, que é para facilitar. Né, para facilitar. Se eu tenho um problema com o meu produto aqui, que é uma linguiça, dá um problema, um cliente come ou tem uma contaminação, alguma coisa assim. O supermercado para onde eu vendi entra em contato comigo, empresa, e eu tenho qual foi a matéria-prima que eu usei naquele dia, quem que fornecedor veio, qual lote foi, tudo. Eu consigo rastrear e tentar encontrar a origem. Saber se o animal foi vacinado ou não foi, tem tudo isso. Normalmente Dá para ir normalmente até... Se o cliente for um cliente, o fornecedor da minha carne for um fornecedor idôneo, essa carne veio de um frigorífico, de um abatedouro com inspeção. Ou federal, CIF, né, que é aquele selinho CIF, ou estadual, no caso de São Paulo é CISP, Sistema de Inspeção de São Paulo, ou municipal, aqui em Atibaia a gente tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal aqui da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você mexe com essa questão de alimentos, né? O meu pai, ele mora no interior de Pernambuco. Né? E no município onde meu pai mora, lá tem matadouro. Municipal, inclusive. Então, o município faz a inspeção das vacinas do gado e faz uma inspeção antes de abatimento do gado. Então, antes de abater o gado, eles inspecionam o gado para saber se ele está saudável e apto a ser abatido. Feito o abatimento, essa carne ela é destinada para o mercado municipal da cidade. Né? É muito legal lá no interior, porque não tem frigorífico. Eles fazem o abatimento de X número de gado, porque sabe que aquele X número de gado ele vai ser totalmente vendido em 2 dias. Então não tem compartimento de colocar a carne no frigorífico, não tem. Eles colocam no gancho, no mercado de carnes da cidade, e literalmente tudo é vendido. Tanto que o gosto da carne é diferente. Quando eu vou fresca, né? Quando eu vou para a cidade lá do meu pai visitar ele, a carne é diferente, a rabada é diferente, sabe? O contrafilé, na verdade, o nome das carnes até lá é diferente daqui, né? São outros cortes.
Mas é muito engraçado. Aí eu te pergunto, nós estamos aqui na região sudeste, né? Ainda existe matadouros municipais na nossa região e como que funciona? Olha, eu desconheço que exista nessa região nossa aqui. Né? Porque... Não, na região, não digo na região sudeste, tá? Porque aí é muito grande. Uhum. Mas na região Bragantina nossa aqui eu desconheço, porque o custo de manutenção de um abatedouro municipal é alto. É muito alto. É alto e você tem que ter demanda para isso. Tá. Né? Então, por exemplo, eu tenho um abatedouro de suíno, eu tenho que ter demanda de produção de suíno na região. E esses produtores eles têm que ter registro, a granja deles tem que ser registrada no GEDAV, que é um sistema da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, onde eu faço um registro da granja, provo a vacinação que eu uso, tem um programa de vacina, tem todo o acompanhamento dos fiscais do Estado na minha produção suína, e aí eu tenho que ter suíno suficiente para mandar para o abatedouro. Então, quer dizer, a demanda tem que ser alta para o município bancar. E frango? Porque a gente vê muitos criadores de frango aqui na nossa região. Pelo menos tinha, né? Não sei se ainda tem. Tem muito no sistema cooperado, né? Tá. Aí os cooperados criam, colocam no caminhão e levam... Não, eles criam para a empresa. Para a empresa. E a empresa faz o abatimento lá. E ela tem autorização de fazer. O veterinário, banca a vacina, fornece os pintinhos de um dia. Tem todo um acordo comercial com o criador, né, com o produtor. Ele só produz. Ele cuida lá da granja, dos animais, mas tem todo um suporte, né? Porque assim, eu perguntando a respeito de matadouro, porque eu moro na região rural aqui de Atibaia. E eu não tenho criação de gado, mas eu vejo muita criação de gado da onde eu moro, né? Que não são meus, mas eu vejo outras pessoas criando. E aí eu fico me perguntando, sei lá, eu passo em alguns lugares, são sítio ou chácaras até grande, não é fazenda porque não é tão grande assim. Mas eu vejo lá 10, 15 cabeças de gado. Para onde vai esse gado? Então, aí precisa ver, né? É um gado de corte ou de leite? Então, não. Porque se fosse de leite, com toda certeza, para onde vai o leite? Aonde tira o leite? Sim. Porque a gente conhece, a gente mora, não sei se a gente conhece todo mundo, a gente anda para tudo quanto é canto, e eu não vejo ninguém tirar leite. O que acontece é assim, pequenos produtores acabam vendendo para outros pequenos produtores, e o abate chega é caseiro. Alguém que abate. E é caseiro. Então, se for caseiro e consumo dentro da casa, dentro da família, não é que pode, não deveria. Não deveria. Porque não tem inspeção nenhuma, né? Nenhuma, nada. Não deveria, mas não se pode impedir. Entendi. Porque é cultural também, né? É cultural. Eu falo porque eu moro no sítio e lá vira e mexe, eu não tenho, porque eu não tenho. Até minha mulher fala, vamos criar uns cabritinhos, uns porquinhos. Não. Eu só crio meus cachorros, meus gatos, pra mim é suficiente. Porque a gente não come, né? Eu até como um bacon gostoso, mas eu não tenho coragem de matar. Sim. Né? Mas a gente sabe que, de forma cultural, algumas pessoas têm criação de porco mesmo. Tem um chiqueiro, tem. As pessoas consomem a comida de casa e leva a lavagem para o porco ali. Enfim, a gente vê que é uma questão cultural. Então, assim, o certo não é fazer o abate, mas também não pode ser proibido. Não pode ser proibido. E assim, se a pessoa faz, né, nessa situação, né, para consumo próprio, da família e tudo mais... cuidar do animal, não dar resto de comida para ele, não deixar ele ter acesso às fezes humanas, para ele não virar portador de um cisterco, alguma coisa assim. Abater no local limpo, abater de uma forma humanitária também, né? Sem sofrimento para o animal. A gente fala, parece até engraçado, meio paradoxal isso, né? Abater sem sofrimento, mas se vai abater para consumo. Mas sem sofrimento. Sem sofrimento do animal. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas numa situação muito específica dessa, né? Eu estou lembrando agora, você, nesse assunto, a Embrapa, por exemplo, que é a empresa brasileira, né, de pecuária, ela desenvolveu um projeto piloto, um modelo de abatedouro em caminhão. Legal. Então, ele passa nas regiões onde tem pequenos produtores, aí o cara fala, eu tenho 3 porcos para abater. Fulano tem uma vaca, o outro tem 2 carneiros. Então, esse abatedor ele passa na região e abate. Que legal. Né, e entrega a carne para a pessoa, ou vende. Aí
Eles Olha, resolvem eu o como destino. advogado e como empreendedor, eu sei que o custo é alto para você ter um abatedouro Sim. municipal, mas olhando um município do interior de Pernambuco, o qual faz a economia girar, você vê pessoas indo comprar gado magro no Maranhão para engordar, vacinar, deixar ele bonito Uhum. ao ponto do abate e vender por 1 quilo, que ele ganha dinheiro com isso Sim. e movimenta a economia municipal. Então você tem o município que tem a sua própria economia pujante lá, das empresas, do Uhum. comércio e tal, e você tem o povo da área rural também ganhando dinheiro, Sim. com possibilidade de você criar um cabrito, criar um porco, criar um boi, e você ganhar dinheiro. Dar possibilidade de que o morador da zona rural possa ter uma subsistência, possa trabalhar, possa estar ali de forma digna, ganhando o dinheiro dela, né? Eu falo assim com tristeza de que a burocracia ela é boa para a gente ter um pouco mais de saúde, de ter um Uhum. controle do que a gente come e tal, mas eu acho que talvez, depender, no meu ponto de vista, né? Eu acho que o município também podia pensar também nessa situação de, olha, vamos fazer um matadouro municipal que atenda, por exemplo, a região Bragantina. Uhum. Porque é uma realidade. A gente não vive no centro de São Paulo. Sim. Nós estamos no sul de Minas, né? Norte de São Paulo, não sei se é bem norte, mas enfim, nós estamos bem próximo do sul de Minas e tem muitos produtores. Tem. E eu acho que se algum ente público pensasse melhor, nós poderíamos talvez fomentar uma parte da economia que hoje, no Sudeste, ela está destinada a grandes frigoríficos, a grandes nomes, e deixando o pequeno produtor de lado, É. marginalizado da situação. Porque se você tem um abatedouro municipal que ele fiscaliza as vacinas de todos os animais que vão ser abatidos, ele analisa se o animal está em perfeitas condições, Uhum. com saúde para ser abatido, você vai ter produtores de linguiça, você vai ter produtores de, sei lá, de bacon, enfim. Sim. Eu acho que você acaba aumentando uma questão produtiva ou tirando da ilegalidade aqueles que vendem esses Sim, produtos que sim. ninguém está criando para deixar, sei lá, de semente, Sim. né? Sim. Quem cria algum objetivo tem. Então, trazer para essas pessoas que estão marginalizadas para dentro de uma situação o qual o governo vai cobrar um imposto Uhum. para fazer o abate, para fiscalizar, né? Ganha o produtor, ganha o município, ganha o Todo estado, mundo. ganha todo mundo, Todo mundo. né? Penso assim. E não deixar só para grandes frigoríficos, para grandes granjas, né? Penso eu. Não sei qual é a tua opinião sobre Eles isso. acabam tomando o mercado, né? É. Vou dar um parâmetro para você dessa questão da inspeção, né? Uhum. A inspeção, o que impulsionou a pecuária brasileira foi a Segunda Guerra Mundial. Tá. Deu aquele boom, por quê? Porque existia a demanda, não Precisava tinha mais de carne, alimento. precisava de alimento. Uhum. Só que esse alimento não podia ser qualquer alimento, tinha que ter uns parâmetros de controle, né? A Europa mínimo, não né? ia comprar qualquer coisa. Sim. Daí surgiu o regulamento técnico, o regulamento industrial de inspeção de produtos de origem animal, RISPOA, em 52. Caramba. Né? Uhum. Então, a partir daí, criaram-se normas. Tá. Mas essas normas não eram para nós aqui, consumidores, era para exportação. Para exportação. Então, o histórico sempre veio através de normas que são muito exigentes. Muito que burocrático. Burocrático. Difícil. Poucas pessoas conseguiriam. Não incorretas, Tá. mas difícil de Aham. atingir aquele patamar. Porque se fala de estrutura, de pé direito mínimo, Tá. de equipamentos, sabe? Então, bem difícil. Os grandes conseguem. Sim. Para eles, né? Exporta. O Brasil é o maior Sim. exportador de carne bovina, o segundo maior de frango, e aí vai, né? Então, os grandes conseguem, não tem problema. Sim. Os pequenos não. E nos últimos anos, o que aconteceu? Começou a ter um movimento dos pequenos para se resolver isso. E aí surgiu o artesanal, produto artesanal, existe lei, existe normas, surgiu o selo arte, surgiu o CISB, que é um dos selos de equiparação
da fiscalização, da inspeção dos municípios e estados com a federal, selo CISB. Atibaia tem selo CISB. Então, aí Só tem 7 municípios no estado de esse São Paulo. selo que tem CISB permite que você venda para o Brasil inteiro o seu produto. Que tipo de produto? De origem animal. Então quer dizer que eu posso criar o meu porco lá no meu sítio, abatê-lo, fazer... Se você tiver um linguiça, abate, tudo registrado. Então, no mas para serviço de se eu inspeção. ter um abate, não tem que ser do nível de um abatedouro de Sim, grande? Sim. Então Então, o abate, o que acontece? Então, aí na questão do abate, o que acontece? Esses movimentos dos pequenos começaram a criar um sujeito que não existia, que são os convênios, municípios conveniados, consorciados. Então, os municípios pequenos se unem e montam um abatedouro. Então, isso que atenda na nossa região não tem. Porque eles bancam o veterinário, o fiscal, o funcionário, ou o município banca. Né? Na nossa região não tem. Então, mas aí no estado de São Paulo tem alguns. Por que tem essa sigla, Atibaia tem, e não tem abatedouro? Qual é a... Porque o abatedouro exige a presença de um fiscal de inspeção ou estadual, municipal ou federal durante todo o período de abate. Então quer dizer que isso gera muito custo. Qual é o nome que você falou? CISB. Então quer dizer que o CISB, que a Atibaia tem, eu tenho que comprar a carne de um frigorífico, por exemplo, eu compro a carne já abatida, e aí eu faço o produto artesanal com aquela carne que eu comprei. Com aquela carne. Entendi. E aí você pode... Então, assim, é quase 100% artesanal, porque o animal não é artesanal. O animal vem de um grande frigorífico. Vem de um frigorífico, e aí você escolhe qual, né? Entendi. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui em Atibaia, que é uma charcutaria, que ele compra o produto dele especificamente de um fabricante, que tem CISP, inspeção estadual, porque aquele fabricante trabalha só com um tipo de raça suína, que é a Duroc, e trabalha também com o Piau, né, que é o porco caipira, mas ele produz, ele abate, e aí ele tem a autorização municipal para manufaturar ou mexer com aquela carne e transformá-la num produto artesanal. Isso, artesanal. Né? Um produto de você pega um produto industrializado e transforma ele num outro produto. Que o industrializado, o que ele é, Daniel? A diferença do industrializado para o abatedouro que você citou, lá na sua terra, na terra dos seus pais, é o quê? É a possibilidade de trabalhar o tempo desse produto. Se eu tenho uma temperatura adequada, eu estendo o tempo de duração. Inclusive, deixando só o consignado que lá na cidade do meu pai, eles matam uma vez por semana. Sim, porque é o suficiente. Né? É uma vez por semana e é X de bois que são ser abatidos. Eles sabem exatamente o quanto que é. É o binômio, muito engraçado isso. A gente com inspeção, com vigilância, a gente trabalha com tempo binômio, com binômio tempo, temperatura. Então, quanto maior a temperatura, a que o alimento, seja carne, seja qualquer alimento, está exposto, menor o tempo de duração dele. Quanto menor a temperatura, maior o tempo. Por isso que se você pegar uma carne, um peito de frango resfriado é tanto, 30 dias, 60 dias, depende da embalagem também, e congelado é outro. É o mesmo produto. Só que o tempo que ele vai levar para se deteriorar passa a ser maior por conta da temperatura baixa. O metabolismo é muito baixo. Isso tudo depende de um estudo, né? Tudo isso. Estudo técnico. Shelf life, que a gente chama, né? Você pega o seu produto, você fabricou ele, você quer saber quanto tempo ele vai durar. Você pode testar, fazer um teste interno ou mandar para um laboratório ele faz o lote daquele produto e ele vai fazendo os testes periodicamente. Que legal. Fica caro mandar para um laboratório para fazer o Mas é laudado, né? Mas você pode fazer o seu. Eu tenho meus clientes, tenho clientes que são pequenos produtores, né, pequenos fabricantes, e eles produzem 30 unidades dessa água aqui e quer saber que validade que vai ter. A gente pega uma 15 dessa água e guarda, a manutenção dela é em refrigeração, a gente deixa na geladeira, 15. Aí, depois de 7 dias, a gente pega uma. Abre, e vê se... cheira, vê a cor, textura, prova o alimento, prepara ele, se for um alimento cru, chama os funcionários, provou, anota, cor, textura, tudo tá ok. Depois de 7 dias, pega uma outra unidade que ficou lá na geladeira e vai fazendo esse teste.
Se com 45 dias começou a ter alteração de gosto, ficou um cheiro azedo, o produto está melado, Você já alguma coisa sabe assim, que... 45 dias tem sido o limite. Vamos colocar 30 de segurança? Que legal, hein? Porque aqui está na geladeira nossa, a gente controla. Na geladeira do cliente, Abre, do consumidor, a gente fecha, não tem sabe controle como é que nenhum. vai ser esse controle. Com certeza. Vamos por 30? 30 tá bom? Tá bom. 30. Aí eu ponho 30 de validade, pego esse produto, mando para análise no laboratório e vai ver análise microbiológica, principalmente, para ver se teve contaminação, como é que bactéria, tá. Deu coisa. ok, 30 dias. Caramba, hein? Tá? Que legal. Então eu tenho uma margem de 15 dias de segurança. Tá? Então com os pequenos é isso que a gente faz. Muito bom. E se você tem como manter a temperatura do seu produto, logicamente a validade dele vai ser maior. Se você puder vender o produto congelado, com toda certeza a durabilidade dele vai ser muito maior. E aí entra a questão comercial, né? Então a rotatividade, as vendas tendem a ser menores, porque quem comprou de você um produto que vai durar 6 meses, logo. Ele tem 6 meses para vender o produto. Exatamente. Né? Exatamente. E o que acontece no congelamento? 70% do corpo nosso é água. Sim. Dos animais também. Também. Então, se você pegar uma carne congelada, se ela não for rapidamente congelada no frigorífico, com um equipamento que a gente chama de túnel de congelamento, ultracongelador, que congela a carne rapidamente, se você fizer um congelamento num freezer, por exemplo, ou numa câmara de congelamento simples, vão se formando microcristais de água congelada. E eles se unem e formam os macrocristais. É por isso que não pode descongelar e congelar carne em casa. Sem contar que ela fica fibrosa, né? Sim, depois que você descongela. E eu vira e mexe, eu compro carne que vem congelada, eu descongelo, corto e volto a congelar. Nunca dá certo. Nunca dá certo. E o que voltou para congelar, quando você descongelar, ela vai ficar pior ainda. Fica mais dura. Porque esses macrocristais, eles rompem as fibras e as células. Exato. E aí, quando você descongela, aquilo que sai, aquela água rosa, não é água. É um líquido, né? É líquido interno das células. Então, a célula fica mais fibrosa. Sim. Tá? E o problema de congelar e descongelar é, se eu tenho uma carga bacteriana de X aqui nessa peça de carne, ela está congelada. Quando eu começo a descongelar, essa contaminação na superfície dessa carne, as bactérias, muitas, sobrevivem ao congelamento. Caramba. Então, elas começam a se multiplicar. Elas entram na carne? Elas vão aumentando. Então, algumas produzem toxina e a toxina entra. Tá? Se é uma peça de carne, normalmente ela está na superfície. Só fica na parte de cima. Quando eu descongelo, aumenta essa contaminação. Aí eu uso um pouco e congelo de novo. Então, o que eu congelei na segunda vez, não tem mais X. Tem X ao cubo. Nossa. Porque, por exemplo, se você pegar uma célula bacteriana e colocar ela num alimento, que não tem nada de contaminação, depois de 7 horas e meia, em condições adequadas, essa bactéria gerou 2,5 milhões de bactérias. Porque é exponencial. Sim. A cada 20 minutos ela se divide em 2. Elas vão criando colônias. Então, o crescimento é exponencial e pode contaminar seu alimento. Dor de barriga. No mínimo. Dor de barriga no mínimo, né? Vamos lá, vamos continuar nosso roteiro. Vamos lá. O que leva à adulteração ou falsificação de um alimento ou bebida? Eu acho que isso a gente acabou falando, né? É a ganância, não tem a ganância, é a busca do lucro. A busca do lucro. Quando eu sou, por exemplo, a gente vê muito produto falso, falsificado, né? Roupa, relógio e outras coisas. Você vai comprar, vai pagar R$50 num produto que você sabe que custa 300, né? Um vestuário, uma camisa, alguma coisa, você sabe que é falso. Você sabe que é. Você comprou. Sim. Porque ela parece original, ela é bacana, só que ela não vai, indivíduo, não vou sofrer consequências. Sim. Com alimentos eu posso sofrer. Né? E a falsificação em alimentos, que é comum, eu citei aquela hora, azeite, café, farinha. E leite para crianças. Leite, né? Teve um escândalo uns anos atrás, a adulteração de leite. Colocavam, o que é? Colocava no leite para deixar branco lá? Acetona, né? Alguma coisa assim, né? Sim, era um produto químico feio, né? E uma das pessoas da quadrilha dessa adulteração era química. Nossa. O cara, ele sabia o que ele sabia o que estava fazendo, né? E assim, o produtor de leite, ele recebe tão pouco pelo litro de leite que ele produz, e as pessoas ainda vão e fraudam aquele leite
para ter mais lucro ainda, né? Uhum. Tanto é que não se vê mais na região aqui produtor de leite, como tinha antigamente. Isso em todas as regiões, né? Locais que eram produtores de leite antigamente, no interior de São Paulo. Eu sou de Piracicaba, tenho parentes em Rio Claro, naquela região. Quando eu era criança, eu passava por lá, naquela região de Rio Claro, era leite, corte, laranja. Hoje ou é cana-de-açúcar ou eucalipto. Produção de papel. Acabou. Um dos dois. Eu tinha um cliente que era produtor de leite no sul de Minas. Tinha, na época, comprado todo o equipamento para fazer ordenha mecânica. Ordenha mecânica, né? Tudo. Eu lembro que ficou devendo uma grana, fez um acordo com o banco, tal. Quebrou. Não teve condições de continuar. Não deu. Se paga muito pouco, né, pelo leite e mesmo assim fraudam, né? Quando aconteceu essa fraude no leite, foi um choque, né? Porque o leite representa tanta coisa, né? Sim, o leite das crianças, exato. Existe até o termo, né? É um alimento saudável, rico, de fácil acesso, né, para todos. Por isso que os adultos tomam leite ainda. A gente tem esse costume de tomar leite por isso, porque é um alimento muito rico em nutrientes e de fácil acesso, um alimento barato, tecnicamente falando. Mas quem produz mesmo, o cara que tem as vacas, vacina contra a brucelose, contra a tuberculose, tem um veterinário que vai lá, ele cuida do animal, dá alimentação adequada, o pasto e o litro adequado, do leite é uma mixaria. É R$2. Nossa. R$1,90. É muito pouco. Muito pouco. É muita desvalorização, né? mesmo. Vai acabando, porque assim, isso a gente vê muito, eu vejo, né, até em alguns clientes eu sinto essa questão. O casal, se é familiar, né, o casal tá ali, trabalha com isso já há alguns anos e dá uma condição para o filho estudar, fazer alguma coisa, o filho não quer aquilo para ele. Porque ele vê o sofrimento, vê a dificuldade, vê, né, o suor ali. E aquilo acaba se perdendo. Sim. Né? Isso é triste de ver. Sim. Né? Porque é um alimento, esses pequenos produtores, a maioria deles, né, claro, são alimentos saudáveis, eles querem se regularizar, eles querem vender o produto deles, né? Então eu indico para o pessoal, quem é pequeno, procura a inspeção aqui de Atibaia, né? Vai na Secretaria da Agricultura, vê o que precisa para você comercializar seu produto legalmente dentro do município de forma segura. Sim. Né? O selo do SIM aqui de Atibaia é aquele triângulo invertido, bem escrito inspecionado, Serviço de Inspeção de Atibaia, o número de registro da empresa e do produto dessa empresa que está registrado. E ele vende para o município de Atibaia de forma segura. O M do SIM é municipal. Né? Serviço de Inspeção Municipal. Aí o estadual, que é o CIE. Estadual, o CIE é Serviço de Inspeção Estadual. Aqui no estado de São Paulo é CISP. Né, que permite, se você tem o CISP, você pode vender para o estado de São Paulo todo o seu produto. Né? E aí depois vem o CIF, que é a Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Federal, que você pode vender no Brasil inteiro ou exportar o seu produto. Que é o federal. Que é o federal. Que então, é o mais difícil, né? O básico é exigido em todos, né? O alimento tem que ser seguro, tá? Mas as exigências estruturais e de equipamento vão aumentando conforme você vai subindo o nível hierárquico aí dos órgãos. Entendi. Tá? Aí tem que ter os ISOs da vida, né? ISO 2000, isso aqui. Tem aí para qualidade, inspeção, para exportação. Tem empresas que tem empresas e países que importam do Brasil que exigem alguns selos de bem-estar animal e outras coisas. Eu sei que algumas empresas de exportação, até o pallet tem que ter origem da madeira, tudo. Não é só o produto, mas só de levar tem que ter. Eu tenho um cliente em São Paulo que é churrascaria, que eu presto consultoria. A madeira que eles usam, o carvão que eles usam nas churrasqueiras tem que ter origem certificada, tudo certinho. Né, que vai à inspeção lá vai à inspeção e vai olhar. Sabe? Então, tudo isso por quê? Porque o meio ambiente tem que ser cuidado também, não tem como, né? Concordo. Rogério, é o seguinte, já estamos indo para as considerações finais, estamos com 54 minutos de gravação do nosso podcast. Passou rápido. Passou muito rápido. A conversa, quando é boa, a gente não vê passar. E eu queria que você deixasse suas considerações finais sobre tudo que nós falamos aqui, dicas para quem vai nos assistir. Fica à vontade, o momento é teu. Tá joia, Daniel. O importante para os pequenos produtores é procurar mesmo a prefeitura, o órgão, né, onde o estabelecimento dele poderia ser registrado e tentar
regularizar, sabe? Porque eu sei do trabalho, eu vejo, né? Eu trabalho há quase 30 anos, né? 26 anos nessa área, e eu acompanho de perto os pequenos produtores, né? Aqui em Atibaia eu sou o responsável técnico de apiários, produtores de mel, né? De charcutaria, de fábrica de linguiça, de granja de ovos, de galinha caipira. Existe uma dificuldade técnica, de equipamentos, financeira para se adequar, existe uma exigência mínima, tá? Mas o principal é o manuseio, é a manipulação do produto, é o trabalho que você tem, é o funcionário, a pessoa que vai cuidar, se ela tem uma higiene pessoal adequada, porque 60% das contaminações de alimento advém do manipulador, da pessoa que está mexendo com esse alimento. Então, é importante o treinamento, treinar sua equipe, sempre tentar se adequar, melhorar, crescer, né? Isso para o produtor. Para o consumidor, só consuma alimentos que tenha registro, tenha selo, tá? Ou inspeção municipal, ou inspeção estadual. Esse alimento é 100% garantido? Não é 100%, porque quando a gente fala de biologia de vida, a gente não consegue ser exato, ou é ou não é, tá? Mas a chance desses produtos, dessas empresas registradas, fornecerem um alimento seguro é muito maior do que um ambulante que está vendendo alguma coisa na rua, você vai lá e compra, né? Porque a gente não sabe. Eu já vi, por exemplo, estabelecimento que foi à falência, que quebrou por conta de matéria-prima contaminada. Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, não sei se você se lembra daquela rede Jack in the Box, que era uma rede de lanchonetes que batia com McDonald's. Você não lembro, então. Sou de 83. Então, não lembro. Não lembro. Então existia McDonald's e Jack in the Box no mundo. Tá? Era uma multinacional, a Jack in the Box. E eles tiveram um problema de contaminação por Escherichia coli, uma cepa diferente na época que surgiu, a O157H7. E chegaram na origem da contaminação, que eram os frigoríficos, os abatedouros. Então, no abate, a carcaça se contaminava com as fezes do boi. Nossa. Essa carne era moída, processada e enviada para as lanchonetes. Feito o hambúrguer e enviado para as lanchonetes. Contaminado. Contaminado. E existe o hábito, né, de mal passado. Aquele hambúrguer dessa altura, mal passado. A temperatura da chapa não atingia o meio do hambúrguer. Então, as células bacterianas que conseguiam sobreviver ali se desenvolviam na pessoa que consumia. E essa bactéria ataca o rim das pessoas, né? Então começou a pipocar casos em vários estados norte-americanos. E aí chegou-se na origem da contaminação. Essa rede sofreu inúmeros processos, porque assim, diálise das pessoas, transplante de rim, morte, tá? Então tudo isso aconteceu e essa rede quebrou. O Jack in the Box quebrou no mundo. E era um concorrente de igual para igual com o McDonald's. Então, quer dizer, essas coisas têm que ser cuidadas. Não é, eu sempre fiz assim, aprendi desse jeito. Não, sempre tem uma forma segura de se manipular, de se fazer, né? A coisa, e de melhorar, né? De melhorar sempre. Sim. Melhorar sempre. Então, para o consumidor é isso. Um alimento, uma bebida com selo, num lugar confiável. Nada de comprar na rua. Se é mais barato do que o preço normal, desconfie do preço. As pessoas acabam se enganando, eu vejo, pelo menos na bebida, é que agora a adega virou um negócio, uma febre, né? Tem em todo lugar, E aí as pessoas pensam que na adega é tudo mais barato. E aí você, talvez, não tô falando que todas, tá? Mas aí você tem aquela situação, tipo, um uísque no mercado é, sei lá, R$200. Na adega é R$80. Então, é uma diferença grande, né? Entendeu? Mais de 100%. Sim, eu não bebo. Eu só tô fazendo um exemplo, né? Sim. Nem sei se é isso mesmo, mas se for dessa forma e tiver uma discrepância muito grande no valor, tomem cuidado. Sim. Né? No mínimo, sei lá, quer beber? Vai tomar uma cerveja. Às vezes os caras fazem falsificação de cerveja, trocam um rótulo. Tem eu já vi na internet, o pessoal troca o rótulo, troca a tampinha. Sim, tem fornecedor de garrafa, aquelas garrafas da Heineken, que tem verdinha, relevo baixo, alto. Tem pessoas que vendem as garrafas. Sim, e essas garrafas vão para onde? Não vão para a fábrica. Exato.
vão para o falsificador. Exatamente. Né? Então, assim, fica a dica para tomar muito cuidado. 36% das bebidas alcoólicas no estado de São Paulo tem São alguma falsificadas. alteração. Tem alguma adulteração, Alguma seja adulteração. de rótulo, seja ingrediente. 36%. E quem passou esse número foi a Federação de Hotéis e Restaurantes do estado de São Paulo. Caramba, hein? Então é isso, fica aí a dica, tome muito cuidado, Sim. né? Essa conversa é uma conversa séria. E quando a gente perde dinheiro é uma coisa, mas quando a gente perde a vida ou a saúde, isso não tem volta. Dinheiro a gente corre atrás, trabalha, mas saúde e vida é só uma. É só uma. Tem que só tomar uma. cuidado. Rogério, muito obrigado pela presença. O prazer foi meu. Agradeço Foi o um convite. prazer conversar contigo. Foi um assunto aqui que é de alta relevância. Sim, sim. De alta É um relevância. assunto de todos, né? Sim, O alimento, a certeza. saúde, o cuidado. Com É certeza. importante mesmo. Obrigado, viu? Obrigado Agora eu vou a deixar um você, recado abraço pessoal a que está todos. aqui. Você que acompanhou até agora esse podcast e ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva, dá aquele like, manda o link desse podcast lá no grupo dos amigos, no grupo da família. E vamos fazer com que esse podcast chegue um pouco mais longe do que onde ele já está hoje. E não se esqueça, você também pode escutar esse podcast no Deezer ou no Spotify. Estamos por lá. Um grande abraço e até a próxima.